Boa noite, pessoal. Antes de mais nada, desculpa o atraso, tivemos alguns probleminhas técnicos aqui, mas agora já está tudo resolvido. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa do Semeador. Mesmo com o salão vazio, vocês à distância, tenho certeza que vocês estão aqui com a gente em pensamento e coração. Estamos aqui hoje dando continuidade ao nosso Momento Espírita com a nossa querida Cris Dias, palestrante convidada da casa, que todos vocês conhecem muito bem. Ela vai falar sobre bem-aventurados os aflitos. Então, chega de blá blá blá, já demoramos muito hoje, vamos fazer a nossa prece. Vamos respirando fundo, acalmando nossos pensamentos, nossos corações e mentalizando a figura do nosso amigo e mestre Jesus. Vamos agradecer por mais esse dia de vida, agradecer pela oportunidade de todo o ensinamento aqui recebido hoje. Que a gente possa sair daqui hoje e dividir com todos que encontrarmos pelo nosso caminho todas essas boas energias, todas essas boas vibrações. Que assim seja, graças a Deus. Seja bem-vinda, Cris! Boa noite. É uma alegria enorme poder estar aqui no Semeador. A casa sim está vazia, mas eu trago na minha tela mental a lembrança de tantas e quantas pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer aqui. E é nessa vibração tão boa que nós vamos seguir nessa jornada sobre as bem-aventuranças, falando um pouquinho sobre bem-aventurados os aflitos. Eu decidi colocar esse slide para iniciar minha palestra na noite de hoje. E vocês vão entender o porquê. Quando eu olho assim para essa foto, eu me vejo transportada num campo de lavanda, como se eu tivesse assim, como aquela moça caminhando, e no braço assim uma cesta carregando lavandas e aquele perfume vai invadindo todo o meu ser. Eu amo lavanda. E quando eu vejo essa foto, eu me transporto a esse campo. E aí a gente para pensar o seguinte: se uma imagem como essa traz tantas emoções positivas, imagine então uma imagem negativa, uma foto ruim, um filme ruim que você possa assistir, uma notícia ruim que você se deixa absorver por aquilo. Qual o sentimento, qual é a emoção que vai gerando dentro de você? E vocês vão entender bem o porquê eu comecei com esse slide. Era lá. Porque o meu tema é esse aqui: os tormentos voluntários e a verdadeira desgraça. E tem mais um ainda. São 3 itens que estão nesse capítulo Bem-aventurados os aflitos. Falar sobre tormentos voluntários. Os espíritos nos deixam conscientes de que tudo aquilo que acontece na nossa vida, nós somos os responsáveis. Nós somos os verdadeiros protagonistas de tudo aquilo que acontece. E qual é a verdadeira desgraça? Quando eu olho para essa foto, é um novo momento na minha tela mental. Eu imagino uma pessoa entristecida no canto de uma sala, de um quarto, recolhida num sentimento de desamparo, de tristeza. E se eu mergulho nesse sentimento, eu vou me sentindo mal com isso também. Durante a pandemia, eu fiz algo na minha casa que é aquele: coloca a casa em ordem. Começa a tirar dos cantos aquilo que não serve mais. Começa a abrir caminho e desapegar de coisas que não fazem mais sentido. E fui também rever as minhas fotos. E quantas fotos eu encontrei quando ainda a gente revelava as fotos, colocava nos álbuns e não tinha a segunda chance. Era aquilo que de repente você só percebia quando você tinha a foto na mão. Quando eu pegava aquelas fotos, algumas, nossa, vinha um sentimento de felicidade, de alegria, e outras, eu ficava imaginando, nossa, esse momento do flash foi quando todo mundo se reuniu para tirar aquela foto, mas o que antecedeu esse momento não traz essa leveza, não traz essa alegria. E a pergunta é: por que guardamos tantas coisas na nossa vida que não tem mais sentido? Por que rever álbuns que muitas vezes, ao invés de trazer alegria, te trazem um sentimento de dor, de perda? E vamos além disso, porque muitas vezes a nossa atenção está focada na notícia ruim, naquilo que deu errado, nos comentários desagradáveis, e não naquilo que pode trazer para a nossa vida uma nova energia, um florescer.
algo que possa trazer muito mais paz no teu coração. Então vamos agora mergulhar nas bem-aventuranças e começar nesse capítulo. Eu coloquei bem-aventurados os aflitos e deixei 3 pontinhos para que não entrasse no automático bem-aventurados os aflitos porque serão consolados. Não, eu tenho que entender que consolado não é algo que me vem, mas algo que eu me movimento para que eu possa merecer aquele consolo, para que eu possa ter aquele amparo e aquele acolhimento. Não, não é algo que simplesmente por eu estar sofrendo, coisas virão acontecer na minha vida, sem que eu faça nada, absolutamente nada por isso. E quando eu coloquei essa foto, onde eu tenho duas mãos, 2 braços elevados, é aquele movimento nosso de pedir mesmo, Deus, me ampara, me envolve em muita luz, traz para mim cada vez mais a sabedoria, ou melhor, desperta a sabedoria que já existe em mim, para que independente da situação, da dor que eu tenha nesse momento, do desamparo que eu sinta, eu possa encontrar novos caminhos. Nesse item que nós vamos trabalhar, Fenelon, ele passa essa mensagem em 1860, e é uma mensagem extremamente atual, poderia colocar dia 7 de outubro de 2020, que cada uma dessas recomendações se encaixa perfeitamente na vida que a gente vem levando. Quando ele diz, vive o homem incessantemente em busca da felicidade, e não, todos os dias nós despertamos para a nossa vida buscando superar alguma coisa, ninguém acorda dizendo, ok, hoje eu decidi ser infeliz. Hoje eu quero que tudo dê errado, porque eu assim quero para a minha vida. Não. Por pior que esteja a nossa situação, com certeza, o que nos move é que naquele dia a gente possa fazer algo de diferente, possa superar aquela dor que a gente vem sentindo, possa, de repente, criar um novo movimento. Mas quando ele fala, vive o homem incessantemente em busca da felicidade, eu preciso buscar em mim qual é o significado da felicidade. Que para mim pode ser, nesse momento, encontrar a paz de espírito para que eu possa passar por toda essa situação com muita dignidade, com muito pé no chão, com muita tranquilidade e, acima de tudo, com esperança renovada a cada dia. Para uma outra pessoa pode ser assim, eu preciso, de repente, encontrar um caminho, um outro trabalho, ou eu tenho que alcançar uma promoção. Eu vou ser feliz quando meus filhos entrarem na faculdade ou encontrarem um caminho, ou de repente terem uma vida já totalmente arranjada. Eu vou ser feliz quando tiver a minha casa própria ou o meu carro. E tudo isso, quando a gente conquista e que pode trazer uma felicidade, promove picos de felicidade. Só que esses picos aqui, eles da mesma maneira que eles sobem, eles descem. E essa felicidade relativa é aquilo que sustenta todas as nossas conquistas. Coisas acontecem, mas eu tenho um nível de felicidade que me mantém no caminho. Essa felicidade que ele fala de felicidade absoluta, nós, no nosso estágio de evolução, ainda não vamos ter. Por quê? Porque, como eu disse, para cada pessoa, felicidade significa muitas vezes em ter e não em ser. Em possuir alguma coisa que vai fazer a diferença na sua vida, o que te garante que amanhã isso também vai ter sentido. Aquele carro que muitas vezes a gente almeja, que tem um valor estratosférico, na hora que você sai da concessionária, 1/3 do valor ele já não tem mais. E depois de um mês, aquela conquista não tem mais sentido. Eu gosto muito de uma frase do Paulo Coelho que diz o seguinte, as montanhas conquistadas são sempre as mais baixas. Às vezes, nós colocamos objetivos tão distantes de nós e lutamos para aquilo e vivemos aquilo. E quando a gente atinge, logo depois não tem mais significado. Isso é a felicidade? Ou é essa felicidade que ele fala? Procurar a paz no coração. E para eu procurar a paz no coração, eu não preciso sair desse mundo da matéria, porque se nós estamos aqui vivendo, é porque temos que nos desenvolver e evoluir de acordo com a vida que nós temos. Mas com serenidade, com tranquilidade, sem buscar essa felicidade desenfreada em lugares que ela não está. Ele nos diz, o homem procura com avidez tudo aquilo que pode agitá-lo, que pode perturbá-lo. É mais ou menos assim, eu vivo a minha semana inteira numa insatisfação enorme, esperando a sexta-feira. Sexta e sábado
e domingo, até a hora do Fantástico, tem todo um glamour, se tudo der certo. Mas e os outros dias da semana? E os outros 5 dias? Você já imaginou se de repente a gente pulasse 5 dias e vivesse apenas 3 dias? Felicidade não é um destino, mas é exatamente essa maneira que eu vivo a vida que eu vivo. É o jeito que eu caminho, é o jeito que eu desperto, independente do problema que eu tenha. Ele nos diz assim: haverá maiores tormentos do que aqueles que derivam da inveja e do ciúme? Tem maior tormento que uma pessoa que de repente nutre inveja pelas posses de outra pessoa? Ou que tem ciúme? Ou se não cria situações para justificar o ciúme que ela tem, que é na falta de confiança que ela mesma apresenta? Tem maiores tormentos por invejoso e o ciumento do que ficar olhando a grama verde do vizinho e não valorizando aquilo que tem? Causa insônia, mal-estar. O que não tem e os outros possuem lhes causam insônia. E tudo aquilo que eles conquistam é na alegria de repente provocar nos outros a raiva e o ciúme que os devora. Há maiores tormentos, aí a gente fala assim: ah não, eu sou espírita, eu não tenho ciúme, eu não tenho inveja. Imagina, né? Eu tenho todo um conceito de vida que está longe disso. Mas será que eu fico feliz com as conquistas do próximo? E do próximo mais próximo? O nosso cunhado, a nossa prima, a nossa amiga, o nosso vizinho? Será que nos desperta felicidade ver o que as outras pessoas têm, sem falar: nossa, como será que aquela pessoa conseguiu isso? O que ela fez na vida para ter isso? Ah, deve ter alguma coisa errada aí no meio. Tirar esses resquícios da inveja e começar a falar: puxa, que bacana, felicitar aquele que tem. Se encantar pela oportunidade de aprender com o outro. Nossa, que bacana essa promoção que você teve, qual o caminho que você percorreu, e a partir da minha realidade, do meu ponto, o que eu posso fazer também para me promover na vida, para melhorar a minha condição, sem invejar ninguém. Quantos tormentos se pouparia aquele que sabe contentar-se com o que tem e nota sem inveja aquilo que ele não possui? Isso não significa que eu fico de braços cruzados e de repente eu me contento e não tenho a ambição de melhorar a minha vida. Daquilo que eu recebi na minha origem, no dia da minha partida eu vou ter o mesmo também. É mais ou menos como aquela parábola dos talentos: um recebe um talento, o outro 3 e o outro 5. Aquele que recebeu 5 talentos, ele multiplica. Aquele que recebeu 3, multiplica, passa a ter 6. Mas aquele que recebeu 1 se contenta e fala: não, eu enterrei esse talento e te devolvo exatamente o mesmo que você me deu. E é mais ou menos assim: o que você fez daquilo que você recebeu? O que você melhorou? De que maneira você se desenvolveu? E essa pergunta para a gente se fazer a cada dia: com aquilo que eu tenho, de que maneira eu transformo? E olhar para aquilo que eu possuo com respeito, que não procura parecer ser mais do que é, mas muitas vezes eu não sei nem quem eu sou. Eu não valorizo a pessoa que eu sou, mas eu não deixo de olhar para o outro com uma certa inveja, por aquilo que ela diariamente batalha, conquista, transforma, realiza. Essa pessoa é sempre rica porque ela é calma, ela não cria para si necessidades quiméricas. E não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida? Estar em paz, está acontecendo um problema, tem uma dificuldade lá fora, eu reconheço isso. O que eu posso fazer com isso? Aceitar uma situação e buscar solução. Num primeiro momento, a gente se revolta, fica indignado, fica entristecido, fica insatisfeito. Mas num outro momento, eu posso também levantar os braços, pedir ajuda, movimentar as minhas mãos, criar soluções.
O outro item que fala da verdadeira desgraça, eu fui buscar o significado da desgraça no dicionário. E esse significado diz o seguinte, olha, é a perda das graças, das boas relações, é um acontecimento lamentável que a gente fala, nossa, que desgraça que aconteceu na vida daquela pessoa. É uma condição de infelicidade que nós julgamos, nós olhamos um quadro, uma situação e já julgamos, nossa, que desgraça que vive aquelas pessoas ali. É uma situação angustiante em que há aflição, uma falta de sorte, um azar, uma situação de quem se encontra sem dinheiro, na pobreza e na miséria. Quando eu coloquei todos esses significados, eu me lembrei de um vídeo que eu recebi de um grupo de jornalistas que eles foram para a África e foram assim investigar algumas comunidades que haviam ali. E eles chegaram e estavam no meio da natureza, passando assim pelos campos, de repente uma clareira. Quando eles olham ao longe, vem vindo uma menina que não deve ter mais do que 10 anos. Ela carrega aqui uma vara comprida, na ponta de cada dessa vara você tem um balde com muita água. E aquela criança carrega aquela vara com aquele peso, aqueles 2 baldes, e quando passa por aquele grupo, que devia ter umas 8 pessoas, ela sorri para eles e continua caminhando. Vem a curiosidade, quem é essa menina, né? Com essa roupa tão ruim, rasgada, suja, para onde que ela vai com essa água? E esses jornalistas vão atrás dessa menina para saber o caminho dela. Ao longe eles observam que ela chega num lugar e tem 2 crianças deitadas no chão. Essas 2 crianças choram muito. Ela pega a água, coloca numa bacia, tira uma daquelas crianças e dá um bom banho. E ela tem um sorriso no rosto. E ela brinca com aquela criança que continua chorando. Ela seca bem, coloca na esteira, pega a outra criança e faz o mesmo movimento. Dá um bom banho naquela criança, sorrindo, brincando com ela. Os jornalistas começam a se emocionar com aquilo ali. E uma das moças que carregava um pacote de biscoito vai até aquela criança e oferece a ela o biscoito. Essa menina dá um sorriso incrível. Abre o pacote, pega uma bolacha, quebra ao meio e dá metade para cada uma das crianças. Dá um pouquinho de água para cada uma delas, elas acabam de comer, ela parte um outro biscoito em 2 e divide com cada uma das crianças aquele biscoito. Elas comem, ela dá um pouquinho de água, divide um terceiro biscoito. Quando elas acabam de comer, ela dá um pouquinho mais de água, as 2 crianças pararam de chorar. Ela pega um outro biscoito, divide ao meio, come essa metade e guarda, agradecida, aquele pacote de bolacha, que naquele momento significou para ela a grande felicidade, que talvez no olhar daqueles jornalistas era uma grande desgraça olhar 3 crianças no meio do nada, meio que abandonadas, talvez esperando os pais voltarem do seu trabalho, para poderem ter o que comer. E aquela jornalista se compadeceu, e aquele grupo também. E de alguma maneira, através do trabalho deles, começaram a registrar e de uma maneira a auxiliar aquelas pessoas daquela localidade. Para nós que estamos o tempo todo julgando a partir da nossa realidade, não conseguimos muitas vezes encontrar felicidade num quadro que para nós não soa perfeito. E aí cai aqui nesse rol da desgraça. Fenelon ele nos diz que a verdadeira desgraça está muito mais nas consequências de um fato do que no próprio fato, percebe? Olha lá, a verdadeira desgraça, ela não está no fato em si, mas na consequência daquele fato. Aconteceu, algo aconteceu, o que eu faço a partir daqui? Eu me lembro do Christopher Reeve, que fazia o papel do super-homem, um homem lindo, que desde os 14 anos já trabalhava com teatro, já era um ator, mas ele ficou conhecido como super-homem. E de repente ele sofre um acidente e fica tetraplégico. Eu me lembro que alguns anos atrás alguém comentou comigo que ele falou para a esposa que aquela vida ele não queria mais, que ele queria abreviar a vida dele e que ele pedia ajuda para ela para comunicar isso ao filho. Ela falou assim, olha, eu concordo,
com toda a sua dor, mas eu não aceito o que você está falando. Então, que você fale para o seu filho aquilo que você decidiu fazer. Aí, nisso, a mãe chama a criança, sem dialogar nada com essa criança, e aí o pai começa a falar, olha, veja a minha condição. Eu não tenho condições de brincar com você, de pegar você no colo, de fazer absolutamente mais nada, nem de viajar. O que eu posso fazer? E começou a falar uma série de coisas, meio que tentando convencer uma criança entre 5 e 6 anos, de que aquela vida que ele estava tendo não era a vida que ele queria, que ele não tinha absolutamente nada a fazer ou oferecer para a criança. E ela olhou, abraçou o pai e falou, pai, você pode olhar para mim todos os dias e sorrir. Naquele momento, com certeza, uma série de pensamentos, de insights vieram. Toda essa interpretação aqui é minha, né? Mas houve uma mudança de rota. O fato existia. A verdadeira desgraça poderia ser o quê? A escolha impensada, e ele não teria feito todo o movimento que ele fez em prol da ciência, em busca do desenvolvimento de cura através de células-tronco, ou se não, em amparar outras pessoas que também, como ele, sofriam daquilo. As nossas escolhas definem muito a nossa verdadeira graça ou desgraça. Um acontecimento considerado feliz, mas que acarreta consequências infelizes, não é mais desgraçado do que outro que a princípio causa uma contrariedade e acaba produzindo bem? Então vamos agora para um outro cenário. De repente está chegando o final do ano e aí todo mundo fala, meu Deus, quero comemorar o final de 2020. E começam a fazer aquelas festas nas empresas para reunir as pessoas, todo mundo muito animado para aquele dia. Mas só que uma das pessoas ali vai para a festa pensando, amanhã eu tenho vestibular, às 9 horas eu tenho que ir embora, porque senão amanhã às 7 horas da manhã eu não vou conseguir ter um bom resultado na prova que eu vou fazer. A escolha estava aí para ele, mas ele também pode pensar naquele momento, quer saber? Esse tipo de festa só tem uma vez por ano e está tudo bem, eu passei o ano inteiro estudando, eu confio na minha inteligência, na minha capacidade, sei que tudo vai dar certo. De repente, no dia seguinte, essa pessoa fez uma escolha que pode ser que dê certo, mas as chances são mínimas. E talvez ele tenha que recomeçar no próximo ano a estudar tudo aquilo que ele já poderia ter resolvido. Ele nos fala, tempestade que arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade? Com certeza uma tempestade causa um estrago enorme, causa muita dor, muitos problemas. Eu me lembro no começo do ano que São Paulo, e não apenas São Paulo, mas várias cidades, vários estados, tiveram problemas com chuva e alagamento. E um jornalista foi entrevistar um rapaz que estava chegando do seu escritório com água aqui pelo joelho. E uma pergunta muito infeliz o jornalista faz para o rapaz e fala, como é que você está se sentindo? Eu, na hora, pensei, meu Deus, a pessoa estuda tanto para fazer uma pergunta como essa, né? A pessoa está chegando no seu escritório e ele fala, pois é, isso aqui era meu sonho. Eu inaugurei a semana passada. Com certeza eu perdi tudo porque eu trabalho com tecnologia. E o que você vai fazer agora? Eu vou ter que recomeçar. Mas primeiro eu vou ter que entrar para ver o tamanho do meu prejuízo. Mas com certeza eu vou honrar os compromissos assumidos. Num primeiro momento, aquela tempestade causa um estrago enorme, mas saneia o ar, mas melhora a nossa qualidade de vida. E o problema não é a chuva, é a tempestade. As consequências daquilo e o que eu faço com aquilo. Continuo a ter uma cidade totalmente impermeabilizada? Continuo a não pensar em soluções ou na próxima chuva que virá assim? De que maneira eu cuido dessa situação e das pessoas que possam ter um prejuízo? Então, com certeza, a verdadeira desgraça não é o fato em si, mas tudo aquilo que aquele fato pode proporcionar. E o duro é que quando uma situação se repete várias vezes, a pergunta é, será que eu vou demorar muito para aprender aquela lição?
Será que eu vou ter que criar tanta resistência para perceber que o caminho que eu estou percorrendo não é o melhor caminho para a minha própria vida? Portanto, ele fala, a infelicidade é a alegria, o prazer, o tumulto, é a satisfação louca da vaidade que faz calar a consciência, que atordoa o homem em relação ao seu próprio futuro. Ele não está negando a alegria que nós vamos buscar na nossa vida inteira, mas naquela que nos tira a consciência do nosso dever, da nossa responsabilidade, daquilo que me cabe entregar. Ele está falando justamente dessa louca vaidade que atordoa a nossa mente, e não daquilo que a gente se luta, conquista e se alegra pela conquista. Alguém deve estar pensando assim, tá, Cris, o que a infelicidade então tem a ver com esse girassol aqui? E esse girassol aqui foi uma historinha que a semana passada eu recebi pelo WhatsApp e era um desenho animado. Talvez vocês já devam ter visto, mas agora sim eu vou contar novamente, porque vale a pena a gente pensar na moral dessa história. Tinha um girassol muito lindo num canteiro que estava completamente seco. E ele começou a olhar o canteiro do vizinho, onde a grama do vizinho chegar, mas não conseguia. E aí, num último suspiro, ele lança sementes para aquele outro canteiro que está sendo irrigado. Ele desfalece ali naquele solo. E naquele momento eu me entristeci tanto, mas imediatamente muda a tela. E a tela seguinte mostra assim 3 girassóis fazendo todo aquele movimento em direção ao sol, super mega felizes ali. Moral da história: se o girassol, naquele momento dele, derradeiro, ele lança sementes e essas sementes germinam, a nossa vida cada vez mais é um semear no coração das outras pessoas aquilo que nós trazemos dentro de nós. E eu vou pegar um gancho agora com a pergunta que também me foi proposta. Perguntam para os espíritos: nos é lícito abreviar a vida de uma pessoa que está passando por um problema grave de saúde, sem solução nenhuma? E os espíritos respondem: avaliar ou julgar os desígnios de Deus, quem somos nós para isso? Será que a ciência nunca errou? Será que a medicina também nunca errou nos seus diagnósticos? Será que aquele breve tempo que a pessoa ainda tem ali, muitas vezes numa condição que a gente fala, mas não existe vida mais aqui, aquele espírito não está ali revendo a própria história, fazendo reajustes necessários, e as pessoas ao seu redor também tendo a oportunidade de se unirem ou de, estando ali ao lado, começarem a repensar o valor da própria vida e, de repente, valorizar cada vez mais a vida que se tem. Que de alguma maneira vão ficar no coração das pessoas que conviveram conosco. E aí a pergunta é: quais são as sementes que nós estamos deixando ao longo do caminho? Porque muitas vezes estamos tão preocupados no ter, e viver essa vida totalmente sem descanso, que a gente não para avaliar quão insensato nós somos se amanhã tivéssemos que largar todas essas conquistas que envenenam a nossa alma e deixar esse palco da vida. Tem até uma passagem no Evangelho que a pessoa diz o seguinte: quanto eu tenho aqui de produção, puxa, que fartura, que provisão maravilhosa, até o final da vida não preciso fazer mais nada. Então vamos construir mais 2 celeiros e armazenar toda essa colheita ali, e tenho a provisão assim para o resto da minha vida. E vem aquela voz do além que diz assim: insensato que sois. E se essa noite mesmo eu tirar a sua vida, de que adiantou acumular tudo isso, se isso não te serviu para de repente compartilhar, aproximar, se desenvolver? Nós também, não apenas os bens materiais, não apenas aquilo que eu toco, eu compartilho, eu divido, eu tiro da minha vida para outras pessoas, mas ideias que eu tenho e muitas vezes eu falo não. Conhecimento que muitas vezes eu me preservo de compartilhar, porque eu falo, não, paguei tão caro por esse curso,
me dediquei durante tanto tempo e de repente vou dar de mão beijada e aquilo que eu não compartilho, eu não tenho a oportunidade de multiplicar na minha própria vida. Quando eu troco uma ideia com a Tati e a Tati traz uma ideia dela para mim, ela não perde a sua ideia nem eu a minha, mas as duas juntas podem fazer algo muito maior. Quando nós somos abundantes na nossa vida e percebemos que o tempo todo nós podemos fazer a diferença, paramos de reclamar, paramos de viver nessa desgraça que muitas vezes a gente se julga estar ou julga outras pessoas estarem e valorizamos aquilo que temos. Paulo diz, a semeadura é livre, a colheita é certa. Muita gente fala, já ouvi essa frase. Então, cola na geladeira. Aquilo que você faz, a palavra que você diz, é uma semente que você lança. E você vai ter que dar conta daquilo depois. A maneira que você trabalha, a maneira que você vive, são sementes que você lança também. E aquilo que você semeou, você vai ter que colher. E a pergunta é, você está semeando joio ou trigo? Os dois, joio e trigo, olham e falam, mas como assim? Não tem emoção? Né? O que está acontecendo com o seu João? Quer saber de uma coisa? Vamos embora. Passada uma semana, ladrões ali da redondeza sabiam do valor daquele cavalo. Então, eles foram lá na fazenda, na calada da noite, no sítiozinho do seu João, pegaram aquele cavalo e levaram embora. No dia seguinte, toda a aldeia sabia o que tinha acontecido. Seu João, que fatalidade, que desgraça, roubaram seu cavalo, e agora? E ele olha para aquelas pessoas e diz, quem pode dizer se isso é bom ou se é ruim? Imagina a indignação daquelas pessoas que queriam que ele chorasse ou se revoltasse, porque alguém roubou aquilo que era tão precioso para ele. Vamos embora. Seu João continua ali. Passado alguns dias, o cavalo retorna à casa do seu João e junto com ele vêm outros cavalos selvagens que estavam no caminho. Nossa, a aldeia inteira ficou numa felicidade enorme. E vieram ali, seu João, que alegria, que felicidade, como o senhor é uma pessoa sortuda, bem-aventurada. Olha que fantástico, o seu cavalo volta para casa e ainda traz mais 10 companheiros. Seu João olha com ternura para aquelas pessoas e novamente responde, quem é que pode dizer se isso é bom ou se é ruim? A minha história está um pouquinho longa, mas será que a gente não age dessa maneira também? Mas vamos continuar. O filho do seu João tenta montar um dos cavalos e nisso sofre um acidente enorme e quebra a perna. Nossa, todos voltam ali e falam, seu João, no que podemos ajudar o senhor? De que maneira podemos ser úteis, cuidar do seu filho? E seu João olha para todas aquelas pessoas e fala assim, quem pode dizer se o que aconteceu é bom ou ruim? Fala, tem dó, né, seu João? Nenhuma emoção, o senhor não fica indignado, seu filho quebra a perna e todo mundo vai embora. Passado um tempo, aquela aldeia toda é convocada para ir para uma guerra. Todos os jovens são convocados para ir para uma guerra, menos o filho do seu João, porque está com a perna quebrada. E as pessoas se lamentam muito, mas não pensam nem em ir na casa do seu João, porque aqueles que tiveram seus filhos indo para a guerra estão muito sentidos. Alguns até vão lá e falam, puxa vida, seu João, eu sei até o que o senhor vai falar, quem sabe se esse fato que aconteceu é bom ou é ruim, mas nós viemos até aqui. E seu João concorda, porque naquele momento ele também dizia interiormente, quem sabe se isso é bom ou se é ruim? Aquele jovem poderia ficar indignado, como eu, um bravo soldado, não fui para a guerra junto com os meus amigos, defender a minha aldeia, e estou aqui por conta desses cavalos, e se entregar ao vício e às bebidas e se anestesiar dessa maneira. Mas também, esse jovem poderia, sim, buscar ajudar as pessoas da comunidade, aliviar o sofrimento delas, se dirigir a essa comunidade e lá conhecer uma jovem, o amor da sua vida e casar. E aí alguém deve estar falando assim, e quem pode dizer se isso é bom ou se é ruim? Situações acontecem na nossa vida. Quem faz ficar bom ou ruim somos nós, da maneira que nós
realizamos as nossas tarefas. Na noite de hoje, nós tivemos aqui no Semeador uma série de contratempos para que pudéssemos levar até vocês essa mensagem que fala um pouco dos tormentos, que fala da desgraça, que fala dos infortúnios que a gente encontra pelo caminho. Nós estamos aqui suando a camisa para que pudéssemos entregar essa mensagem aqui. Com certeza posso afirmar isso, que poderia talvez ser melhor, mas foi o melhor que cada um de nós pôde fazer na noite de hoje, porque fez de todo o coração e deu o seu melhor, fez a sua melhor entrega com aquilo que tinha na sua mão. Nós o tempo todo temos essa oportunidade de escolher. O que eu tenho aqui pode não ser o ideal, pode não ser aquilo que eu desejo para a minha vida, mas dentro daquilo que eu tenho, de que maneira eu posso fazer com que isso produza frutos, que isso lance sementes, que isso possa levar essa mensagem mais longe, de que maneira eu posso realizar na minha vida entregas com resultados melhores, se ao invés de eu agradecer, eu ficar a reclamar e achar que a minha vida não dá certo e as coisas não acontecem. Situações ruins acontecem o tempo todo. Eu não sei o que cada uma das pessoas passa, nem ninguém sabe o que passa na minha própria vida. E só por isso deveríamos ter para o nosso próximo mais próximo aquele amor que Jesus nos recomendou. Ama o teu próximo, mas olha para você mesmo. Ama a pessoa que você é. Se respeite a cada dia. Valoriza cada dia da tua existência. E agradeça ao final de cada dia por esse suspiro que te permite o descanso, para que você possa, refeito, despertar para um novo dia e fazer a diferença enquanto você está aqui no palco da vida. Nós só temos a agradecer pela oportunidade de estarmos aqui e que essa casa, em breve, possa abrir as suas portas para acolher tantas e quantas pessoas que chegam aqui também, não apenas para pedir, mas para receber, para ensinar, para compartilhar e para contribuir, porque é essa ciranda que esse momento nos convida a viver. Amparar, acolher, se solidarizar e viver na paz do coração. Que isso nos acompanhe hoje e sempre, como a nossa oração. Que a nossa oração seja a maneira de viver, de entrar em ação a cada dia, com gratidão, com respeito, com tudo aquilo que nós podemos ofertar de bom. Muito obrigada pela oportunidade da noite de hoje. Graças a Deus. Muito obrigada, Cris. Pessoal, então é o final da nossa palestra, infelizmente. Mais uma vez, desculpa pelos problemas técnicos e internéticos. Estamos lutando ao máximo para que não aconteça de novo. Deu algum problema, o celular